estamos aqui pelo YouTube, eu quero repercutir, vou continuar repercutindo a decisão do governo dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros. E eu converso com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Vamos continuar falando sobre isso. Urian, muito bom dia. Já te agradeço pela sua participação aqui no Contexto Metrópolis. E já quero começar falando com você sobre o seguinte: essa decisão de taxação aqui aos produtos brasileiros pode ser realmente atribuída a uma falta de negociação do presidente Lula, né? A gente viu o Marco Rubio falando sobre isso hoje, dizendo que um dos motivos da taxação foi a falta de negociação, de habilidade do presidente Lula de não ter negociado com Donald Trump. Essa taxação pode, de fato, ser atribuída a essa falta de habilidade e falta de negociação do presidente Lula com o governo norte-americano? Bom dia, Neila. É um prazer estar aqui com você. Bom dia a todos. Eu acredito que é uma justificativa plausível do ponto de vista norte-americano. Acontece que ela não é consistente. Por que eu digo isso? Porque, por um lado, você tem o Marco Rubio tentando atribuir tudo isso que está acontecendo apenas ao ego do presidente Lula, e ele falou isso na publicação que ele fez nas redes sociais, e, por outro lado, você tem o escritório do representante do comércio norte-americano falando outras coisas completamente diferentes, que são aqueles argumentos que você estava mostrando para a gente agora, que podem todos ser individualmente rebatidos. É o caso, por exemplo, da questão do PIX. Vamos começar pelo PIX. Qual é, afinal, a infração? Porque, segundo o próprio texto do escritório do representante comercial, o Banco Central ele comete o erro de garantir gratuidade ao cidadão comum e de segurar o valor que as empresas pagam. Ou seja, em bom português, eles acusam o sistema de ser acessível demais. E ainda o documento registra, sem perceber o tiro no pé, a data do nascimento dessa ferramenta, do PIX, que foi em novembro de 2020, que foi durante o governo Bolsonaro. Ou seja, já é algo que não seria necessariamente culpa do presidente Lula. O PIX não nasce no governo dele. Quando a gente vai, por exemplo, naquela parte que fala do comércio digital, o alvo ele acaba mudando de endereço, porque sai o executivo, entra o judiciário. O relatório do representante do comércio, ele cita aquelas decisões dos tribunais brasileiros, anexa até algumas imagens de manchete da rede social, do X, fala de ativismo judiciário, só que, de novo, judiciário não tem a ver com o presidente Lula. A gente pode, a todo momento, nós sempre fazemos isso aqui no Metrópolis, inclusive, criticar algumas daquelas decisões, aqueles excessos que ocorrem por parte do judiciário brasileiro. Mas a gente não pode negar que as instituições no Brasil são independentes. Então, como ele atribui ao Lula, sendo que é o judiciário que acaba atuando de uma maneira que incomoda essas empresas norte-americanas. E aí a mesma coisa em relação à propriedade intelectual, a mesma coisa em relação às tarifas preferenciais. O Brasil ele não pode negociar de maneira isolada as suas tarifas, ele depende do Mercosul para isso. Então, cada um deles, e a gente pode continuar aqui, eu só não quero me estender muito, mas a gente pode falar de todos eles, mas existe uma contradição. Esse é o ponto que eu quero chegar, daquilo que o governo norte-americano usa para justificar a imposição dessas tarifas. Por isso que eu concordo com o que o Felipe disse, a principal característica desse tarifaço não é comercial. Ouvi inúmeros analistas desde ontem dizendo isso, eu discordo de todos eles. Pode até haver um elemento comercial, porque o Brasil é sim um país protecionista, deveria rever as suas questões tarifárias, mas o maior elemento, o elemento dominante, ele é com certeza o elemento político. Mas existe algum critério comercial? Houve esse estudo aí de cerca de um ano, né, dessa seção 301, que acabou sancionando. Ou seja, há uma vantagem financeira, há uma vantagem econômica para os Estados Unidos. Você falou que existe sim um critério político. Esse critério político é uma vantagem apenas para Donald Trump? Que vantagem política seria essa, Urian?
você diz a vantagem política do Donald Trump colocar as tarifas no Brasil ou a Isso. motivação política por trás? As duas coisas. Qual a motivação política, por que ele teria feito isso e qual a vantagem de taxar o Brasil? Tá. Primeiro ponto, em relação à motivação política, tem a ver com tentar forçar uma submissão, e eu digo isso com bastante cautela, porque submissão aqui não tem a ver necessariamente com o alinhamento ideológico. Muita gente gosta de tentar simplificar tudo isso que está acontecendo também, dizendo o Donald Trump ele quer apenas colocar outros governos de direita pela América Latina. E até a gente já falou aqui também de uma matéria que foi feita algumas semanas atrás pela The Economist, mostrando que desde que o Trump assume, em janeiro do ano passado, das 7 eleições da região, as 7 que venceram foram de pessoas mais alinhadas ao Trump, ou pessoas que ele apoiou, ou de pessoas que se identificam com ele. Então, de fato, existe um crescimento ideológico mais alinhado por ele. Só que, Neila, o que acontece quando a gente olha para a Venezuela? Dá para dizer que a Delcy Rodrigues, que é uma representante do chavismo, é uma líder de direita? Não dá. Não. Ou seja, a Venezuela, que tem uma boa relação hoje com Donald Trump, é o exemplo mais claro de que quando um governo é submisso aos interesses norte-americanos, para o Trump isso é o suficiente. E talvez hoje, aqui no Brasil, entre os candidatos que mais têm chance de vencerem as eleições, ninguém representa uma proposta melhor de submissão do que o Flávio Bolsonaro, por conta de diversas sinalizações que ele já deu. Tanto quando ele disse recentemente naquela carta que ele teria uma equipe de transição à disposição do governo norte-americano, tanto quando ele e a família dele tentaram no ano passado comemorar o tarifaço, depois entenderam o custo político disso e começaram a se descolar dessas tarifas, né, dizendo, a classificação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas estrangeiras, isso foi por conta de uma influência nossa. As tarifas não. E essa tentativa de se descolar disso ficou mais evidente agora, nessa viagem que ele fez para os Estados Unidos para falar durante as audiências públicas, e o alvo principal lá não era o Trump, não era o Marco Rubio, era o eleitorado brasileiro. Ele tinha que se justificar para a população, porque a conta disso está chegando. Então, o Trump vê talvez no projeto Flávio um alinhamento melhor. É quase como se agora ele tivesse uma janela de oportunidade que ele está aproveitando. Se vier Flávio, melhor. Se não vier depois de outubro, volta como estava com Lula. Talvez não com a confiança de antes, porque tudo isso foi rompido, né? Mas as pontes, elas podem voltar a ser construídas e a gente enxerga o Trump fazendo isso constantemente. Então, o objetivo, eu diria que é esse, e é também, eu acho que, a motivação por trás. Existe algum tipo de punição para Donald Trump para ter essa taxação? Porque, vamos lá, o Donald Trump não pode mais ser eleito enquanto presidente dos Estados Unidos. Vai ter agora uma eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Isso pode prejudicá-lo por conta da influência dentro do Congresso norte-americano. Ele, claro, não pode ser eleito mais uma vez. Mas esse tipo de influência em outros países, ou esse tipo de taxação, claro, o país, os Estados Unidos, vai receber dinheiro com isso. Isso é bom para os Estados Unidos economicamente. Isso muda alguma coisa na visão dos americanos em relação a Donald Trump? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Foi. O problema é que quando a gente pensa que tem mais dinheiro sendo recebido pelo governo norte-americano, isso não quer dizer necessariamente que o país como um todo está ficando mais rico. O governo pode até estar arrecadando mais, mas a maior parte dessa arrecadação vem porque a população final, o consumidor dos Estados Unidos, que faz o seu supermercado, que precisa comprar algum produto que em algum momento da sua cadeia produtiva precisou ser importado, é quem vai pagar. Inclusive, saiu até mesmo um estudo do Cato Institute, que é um instituto liberal, mais à direita, que mostrou que 96% de todas as tarifas que foram cobradas desde que Trump assume no ano passado foram pagas
pelo consumidor norte-americano. A partir do momento em que a Suprema Corte, esse ano, ela rejeita aquela canetada de emergência, né, que foi dada no ano passado com aquele tarifaço que o Brasil, naquele contexto, foi de 50%, e aí ele precisa passar agora para a seção 301, que é um processo muito mais institucionalizado, muito mais demorado, um processo que contou, inclusive, com audiências públicas. Agora fica mais difícil de mudar tudo. Sim, pode haver algum tipo de negociação, ampliação da lista de produtos isentos por parte entre Brasil e Estados Unidos. Não estou dizendo que não pode voltar atrás. Acontece que a base jurídica agora, ela acaba sendo muito mais forte, muito mais favorável ao Donald Trump para manter as tarifas. Por outro lado, politicamente, eleitoralmente falando para ele, não vai ser, e ele tentou contornar isso deixando alguns produtos como isentos, como é o caso do suco de laranja, do café, da carne brasileira, porque ele sabe o efeito direto que isso vai ter na inflação norte-americana. Tem mais taxa para vir? A gente pode esperar mais taxação em breve? Ou, por enquanto, em relação a Donald Trump e taxação, é o que tem? Neila, nada não é tão ruim que não possa piorar. É aquela história, né? Até o dia 24, agora de julho, existe um prazo também para analisar mais um caso da seção 301, que é aquele que acusa mais de 60 países. Na verdade, até tem a União Europeia ali como um dos países, então 60 países mais 27 da União Europeia, por conta daquilo que a administração norte-americana tem acusado de trabalho forçado. Então pode ser que além desses 25% do Brasil, venham ainda 12,5%, que totalizaria 37,5% de tarifa, que é um valor bastante alto. Ou seja, ainda pode piorar essa situação. Mas, se o presidente Lula puder negociar, isso pode cair por terra. Então, a negociação, a diplomacia ainda é um meio viável para evitar mais essa taxação. Estou certo ou estou errada? Eu acredito que sim. E até eu iria além, dizendo que a diplomacia ela é extremamente necessária. Eu talvez aconselharia, se o presidente Lula pedisse meu conselho, eu diria para ter bastante cautela em relação com a lei de reciprocidade, porque o Brasil, diferentemente de outros países que tentaram lutar de igual para igual com os Estados Unidos, como foi o caso da China, em determinado momento no ano passado, quando as tarifas entre os dois lados chegaram a mais de 150%, que praticamente inviabilizaria o comércio naquela ocasião, o Brasil não tem a capacidade para sustentar isso. Então eu tentaria, eu sugeriria que o Brasil tivesse a maior cautela possível. O discurso de soberania, eu vejo que ele é politicamente tentador, principalmente tratando-se de um ano eleitoral, principalmente pelo fato do presidente Lula já ter visto que isso traz dividendos políticos, como trouxe no ano passado, mas existe um limite para que isso seja feito. Ele tem que, enquanto presidente, ele tem que pensar nas empresas brasileiras, não pode cometer o mesmo erro do seu oponente, do Flávio Bolsonaro, que foi até os Estados Unidos e, ao invés de defender as empresas de calçado de Franca, ao invés de defender as metalúrgicas, ele foi falar que o Trump deveria simplesmente adiar as tarifas por 150 dias para até depois das eleições. Então, não. Essa não é a postura de um presidente, então ele precisa ter um pouco mais de estratégia, um pouco mais de cautela, porque quem vai pagar são empresas brasileiras. O efeito no macro pode não ser tão grande, mas alguns setores específicos estrategicamente afetados, que são fortemente dependentes dos Estados Unidos, como, por exemplo, setor de exportação de mel, de filé de tilápia, que ali, às vezes, acabam sendo responsáveis pela economia de toda uma cidade pequena, tudo isso vai se tornar
alvo e é muito grande e não existe a possibilidade do Brasil abrir mercado num período tão curto. Sim. Então, muita cautela, porque a gente não tem essa capacidade de lutar de igual para igual. Urian, para encerrar, eu me lembro de uma fala do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele dizia que o Donald Trump estava jogando o Brasil no colo da China. É isso que o Donald Trump fez? Jogou o Brasil, abriu completamente o mercado brasileiro para os chineses e tirou o Brasil dos Estados Unidos? Temos 2 pontos em relação a isso, Neila. O primeiro é que a gente ser extremamente dependente de um único país, isso nunca é bom, porque a gente fica muito vulnerável a decisões, enfim, ficamos reféns disso. Sim. Então, por um lado, sim, aumenta o nosso comércio com a China. Por outro lado, a maior parte dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos são diferentes dos produtos que são exportados para a China. Para a China, nós vendemos principalmente produtos agrícolas. Para os Estados Unidos, são ali, em grande parte, produtos de maior valor agregado. Então, existe ainda uma dificuldade para abrir novos mercados. O comércio entre Brasil e China aumentou de um ano para cá, se eu não me engano, foi de 30% para 35%, algo nesse sentido, houve um aumento relevante. O dos Estados Unidos diminuiu, menor comércio desde 1997, mas não acaba substituindo automaticamente. Muito bem, seguimos acompanhando, né? Vamos torcer para que haja aí uma negociação, uma possível negociação do presidente Lula com o Donald Trump. Urian Fancelli, obrigada mais uma vez pela análise, pela conversa aqui comigo e para quem nos assiste. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.